Olá pessoal, bem-vindos à nossa Escola do Reino. Como vocês já sabem, nosso objetivo aqui é ajudar vocês a encontrarem a missão, desenvolverem e exercerem a sua missão no Reino de Deus. E nós estávamos falando no domingo passado sobre a hierarquia da missão e é esse ponto que nós vamos continuar a partir de agora. Vocês já sabem que a gente está fazendo hoje especialmente a nossa Escola do Reino de forma online, porque nós teremos outra programação no horário lá no local da nossa Escola do Reino. Então sempre que tiver essa programação alternativa, nós faremos assim da forma online e a gente grava, coloca lá, disponibiliza para vocês, como vai ser hoje então. Então só relembrando os pontos principais aqui do que nós falamos no domingo passado, para a gente retomar e avançar, nós começamos a falar sobre a hierarquia da missão. Tá, eu estou falando aqui com vocês, a Priscila está aqui acompanhando a aula com a gente, né? Então nos momentos de interação aqui a gente vai fazer a interação com ela, mas aí vocês se imaginem na situação lá para a gente criar uma interação melhor aqui nessa aula gravada. Então, basicamente nós vimos o seguinte, que a missão deve seguir necessariamente uma ordem de prioridades que é o que a gente tem chamado aqui de hierarquia da missão. E a pergunta que eu fiz na última Escola do Reino foi qual é a primeira pessoa que você deve ajudar na sua missão? Lembrando, né, que a missão do Reino, que a gente já tem desenvolvido há algum tempo, tem a ver exatamente com você ajudar as pessoas. Ou, para usar o termo bíblico que a gente falou domingo passado, carregar as cargas uns dos outros. Que também a Bíblia caracteriza isso de várias formas, inclusive chamando de amor, carregar as cargas uns dos outros, né? Como o texto de Paulo, em que ele fala carregar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente está falando da missão nossa do Reino de Deus, dessa perspectiva, carregar as cargas uns dos outros ou ajudar as outras pessoas, para colocar em termos bem objetivos, práticos e mais atuais, para a gente conseguir visualizar o que é essa missão efetivamente. Então a primeira pergunta aqui que eu fiz para vocês e que faço para a Priscila aqui que está comigo hoje, para saber se lembram realmente qual é a primeira pessoa que você deve ajudar na sua missão. Lembra aí, Priscila, qual é essa primeira pessoa? Você mesmo. Exatamente. Então a gente comentou aqui que a primeira pessoa que a gente deve ajudar na nossa missão é você mesmo. A gente citou o texto bíblico, por exemplo, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo resumindo o principal, o maior princípio da lei. E o que está pressuposto nesse princípio de Paulo é que para você amar o outro, você precisa amar você mesmo. E a gente traduziu esse amar você mesmo como cuidar de você mesmo. Lembrando que amor não é somente um sentimento, é muito mais do que um sentimento, a gente comentou. E, portanto, a palavra cuidar caracteriza melhor o que seria esse amar a si mesmo como pré-requisito para você amar o próximo. Então, a pergunta que nós fizemos está relacionada com isso. O que é cuidar de você mesmo? Lembra, Priscila, de algumas coisas que a gente mencionou sobre o que é cuidar de você mesmo? O que seria? Cuidar da sua saúde, sua alimentação, fazer exercícios. Exatamente. A Priscila ali, pelo jeito, anotou algumas coisas da aula passada e a gente mencionou essas questões. Por exemplo, cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua vida profissional, por exemplo, que significa estudar, que significa se profissionalizar, que significa trabalhar, que significa contribuir para a previdência social, porque isso é você preparar o seu futuro para que você não venha a chegar na época que você não tem mais condição de trabalhar e alguém ter que te sustentar. Então veja, tudo isso está relacionado com você cuidar de você mesmo. Então, é o básico, é o primeiro passo da missão. Porque se você não cuida de você mesmo, de maneira básica pelo menos,
vai ter que haver outras pessoas que vão te carregar. Ou seja, em vez de você ajudar as pessoas a carregarem as suas cargas, ou dividir a carga com elas, você vai ser uma carga que as pessoas vão ter que carregar. Então veja, por isso que você tem que começar obrigatoriamente por essa missão, que é cuidar de você mesmo. Porque se você cuidar de você mesmo, você já está pelo menos evitando essa situação de que outras pessoas, provavelmente da sua família, terão que carregar você. Certo? Então por isso que a gente colocou como primeiro nível da missão, aprenda a cuidar de si mesmo. A primeira missão que Deus te deu é essa, cuide da sua vida. Eu não comentei domingo passado, mas a gente lembra da parábola dos talentos, em que Jesus fala lá, conta essa parábola, que deu 1 talento para um, 3 talentos para outro, 5 talentos para outro. Esses talentos, né, que representavam um dinheiro antigo, uma moeda antiga, representa ali naquela parábola a sua vida. A gente recebe, vem ao mundo recebendo diferentes quinhões, diferentes quantidades de recursos, né, tanto recursos naturais com os quais nós nascemos, né, dons, talentos, mas também recursos externos, né, como bens, riquezas, ou tendo condições materiais ou não tendo condições materiais. Então isso que representa uma pessoa receber 1 talento, 3 talentos, 5 talentos. Só que o que na parábola Jesus, né, Deus no caso, que representa o Senhor da parábola, coloca como parâmetro para que a pessoa seja considerada lá no final, no último dia, um servo bom e fiel que vai entrar no reino de Deus. É simplesmente se a pessoa enterrou esse talento ou se a pessoa desenvolveu esse talento. E esse talento é a sua vida. Então veja que na própria parábola dos talentos você pode entender que a principal, a primeira, não a principal, mas vamos dizer, a primeira missão que você recebeu é a sua própria vida. Portanto, cuide dela, desenvolva, porque essa vida não pertence a você. E um dia você vai ter que dar conta dela, para o dono dessa vida. Então é isso que a parábola dos talentos nos ensina e nos mostra, então, indiretamente, que a nossa primeira missão é cuidar disso que você recebeu. Se você jogou fora a sua vida, se você não cuidou, se você não desenvolveu, se você foi negligente com a sua própria vida, isso será cobrado e você não cumpriu nem a sua primeira missão, e a mais básica de todas. Então, o primeiro nível da missão, nós falamos, aprenda a cuidar de si mesmo, da sua própria vida. E aí eu perguntei, será que a missão acaba aí? Obviamente que não. O segundo nível da missão, então, que a gente deixou para hoje, é a partir do momento que você já cuida minimamente da sua vida, você passa para a sua família. O segundo nível da missão, então, é você cuidar da sua família. Se você é casado, né? Se você tem filhos, por exemplo, ou simplesmente é casado e não tem filhos também, você tem uma missão. Então, em primeiro lugar, se você tem família, a sua missão, a partir do momento que você já cuida da sua própria vida, é você cuidar também dos integrantes da sua família. O seu primeiro campo missionário, depois de você mesmo, é a sua família, os integrantes da sua família. Essas são as pessoas, digamos assim, que Deus escolheu para você ajudar, fora a sua própria vida que você recebeu e você tem que cuidar. As primeiras pessoas que você deve ajudar, que Deus escolheu para você ajudar, são esses integrantes da sua família. Então, um problema frequente que a gente observa na vida é que as pessoas, elas fazem muitas coisas, mas não fazem o essencial. As pessoas têm uma agenda com milhares de coisas,
mas a sua família muitas vezes está sendo negligenciada. Então, obviamente, se a pessoa não está fazendo o essencial, ela está falhando na sua missão, né? E a gente sabe também o seguinte, para muitas pessoas o problema é esse, ela supõe que cumprir a sua missão com a sua família, por exemplo, pais, é colocar comida na mesa. Só que a sua missão na família é muito mais do que colocar comida na mesa. Mas parece que para muitos pais é exatamente isso. Eu estou colocando comida na mesa, eu saio, trabalho e coloco comida na mesa. Essa é a minha missão. Não é. Essa é uma parte, e talvez nem a principal, da sua missão. Na família. Então esse é um erro que muitas vezes se observa. Estou colocando comida na mesa, estou cumprindo a sua missão. Não está cumprindo a sua missão. Então a gente pode refletir aqui sobre o que é cumprir, desenvolver a sua missão na família. O que envolve, quais são os elementos que envolve você cuidar da sua família ou cumprir a sua missão na sua família. Então, a gente vai ter que dividir essa discussão aqui em duas partes. A gente não vai fazer as duas partes hoje, provavelmente não vai dar tempo. A gente vai começar a falar aqui no casamento sem filhos, né? Porque depois, quando tem filhos, aumenta um pouco a complexidade da missão. E depois a gente vai falar, provavelmente no domingo que vem, numa família que tem filhos, né? Um casal com filhos. Então vamos começar falando só no casamento. A missão, qual é a sua missão no casamento? Só no casal, sem envolver os filhos inicialmente. Então, você casou, em primeiro lugar, você tem uma missão agora com o seu cônjuge. Você tem uma missão com o seu cônjuge. O seu cônjuge é a primeira pessoa que você tem que ajudar depois de você mesmo. Tá? Então veja, isso aí é uma ordem de prioridades da sua missão. A gente está falando da hierarquia da missão. E veja que a gente já começa a perceber, quando começa a trabalhar isso, que como muita gente não segue essa ordem de prioridades. Porque a pessoa é casada, a pessoa às vezes está ajudando um monte de gente, está ajudando os parentes dela, está ajudando pessoas na igreja, está fazendo, mas o seu cônjuge está sendo ignorado, está sendo desprezado, está sendo negligenciado. E aí você não está cumprindo a sua missão, não. Na verdade, você está distorcendo a sua missão. Você provavelmente, quando acontece isso, você está fazendo essas outras coisas para outras pessoas com motivações erradas. Muito provavelmente, porque você está querendo algo em troca. Porque se você realmente quisesse ajudar as pessoas, você começaria pela pessoa mais próxima de você. Pela pessoa, como eu disse, que Deus colocou na sua vida como a primeira pessoa para você começar a exercer a sua missão. Que é, se você for casado, o seu cônjuge. Então, quando a gente fala agora sobre cônjuge, a gente também tem que subdividir aqui em duas partes, porque tem o casamento que a gente chama de misto, né? Que vai ter algumas dificuldades, e tem um casamento que a gente pode dizer que não é um misto, que é entre duas pessoas que têm a mesma fé, praticam a mesma fé. As coisas começam a ficar um pouco mais fáceis se as duas pessoas têm a mesma fé, né? Genuinamente, né? Pode ser que tem duas pessoas que professam a mesma fé, só que efetivamente não têm a mesma fé. Aí vai ter problemas. E pode ter pessoas que professam a mesma fé genuinamente, aí fica mais fácil. E tem as pessoas que estão num casamento misto, que professam fés diferentes, ou um tem fé, outro não tem fé, um busca uma coisa, tem uma religião, outro tem outra. Aí é mais complicado, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, bem mais complicado. Então vamos começar com o casamento misto. Por exemplo, como foi o caso da minha mãe, durante muitos anos da vida dela, estava casado com um homem que não
professava a mesma fé que ela, que a gente está chamando de casamento misto. Mas é a realidade de muitas pessoas, né? Homens casados com mulheres que não professam a mesma fé, mulheres casadas com homens que não professam a mesma fé, assim por diante. Então, no momento que você está num casamento misto, o seu primeiro campo missionário, qual é? O que foi, Priscila? Fala aí para o pessoal ouvir. O seu cônjuge. Exatamente. Então já começa por aí. Todos nós temos um campo missionário, quer dizer, um campo de missão, um espaço de missão, onde nós vamos exercer a nossa missão. Você se casou e essa pessoa não é convertida, né, não professa a mesma fé que você, não conhece ainda Deus, a Jesus, o seu primeiro campo missionário é essa pessoa que está do seu lado. Simples assim. Então, e aí tem um ponto importante. Você não vai ganhá-lo ou ganhá-la com palavras. Isso você pode ter certeza absoluta. E eu te explico por quê. Porque provavelmente se você entrou no casamento misto, você teve um período de namoro, né? Se você é a média da população, você teve um período de namoro que varia ali de um tempo ali de meses até alguns anos, namoro, noivado e casamento. Se você tinha já essa fé, professava essa fé antes e o seu namorado ou noivo não professava, muito provavelmente antes do casamento vocês falaram sobre isso. Você passou o que você acreditava para a pessoa. Você transmitiu ou evangelizou, como a gente chama, essa pessoa. E eu vou dizer uma coisa, se ela não aceitou essa evangelização no namoro e no noivado, isso significa que ela não vai aceitar depois, pelas suas palavras. Porque no namoro e no noivado é um momento exatamente que a pessoa está mais aberta, né, está mais receptivo, né? Todo mundo fala no namoro, é aquela coisa, né? A pessoa está ali, é carinhosa, é atenciosa, né? Abre a porta para você, te leva para jantar, e a esposa, a mulher no caso é paciente, né? Admira o namorado. Então quer dizer, todas as condições ali são ideais para que você tenha êxito passando uma mensagem, né? No caso você está compartilhando da sua fé. E aí eu vou dizer uma coisa, se não aconteceu aí, se a pessoa não ouviu as suas palavras e aceitou essas palavras nesse período, eu não vou dizer que é impossível, mas tem 95% de chance dela não aceitar, porque ao longo do casamento, não aceitou nesse momento, não vai aceitar ao longo do resto dos anos. Por palavras. É isso que eu estou dizendo. Intelectualmente. Ouvir o que você está dizendo. Eu não estou falando que ela não vai se converter em algum dia. Estou falando ouvir as palavras. Então, se você está num casamento misto e a pessoa antes não aceitou, isso significa que provavelmente ela só aceitará pela sua vida, pela maneira como você vive. Isso o próprio apóstolo Paulo fala sobre, por exemplo, aplicando o caso das mulheres em relação aos homens, né? Que em casamentos mistos também, que não era, acontecia também na época de Paulo. Então, para que você ganhe a pessoa, você consiga alcançar esse teu campo missionário, que é o seu cônjuge, ele tem ou ela tem que ver Cristo em você. Tem que ver Cristo na sua vida. Porque com palavras já passou o tempo. Não são mais palavras que vão convencer a pessoa, porque ela já ouviu.
Ela já ouviu com todas as condições favoráveis para ela entender e aceitar, mas ela não aceitou, então não são mais palavras. É a sua vida. E a pessoa, além disso, além de ter que ver Cristo na sua vida, em você, ela tem que ver Cristo ou Deus agindo na sua vida. E muitas vezes. E quando eu falo ver Deus agindo na sua vida, é ver Deus se manifestando na sua vida. É ver muitas vezes milagres acontecendo na sua vida. A partir do momento que você está em um casamento misto, a pessoa não ouviu as suas palavras iniciais, no momento de namoro, de noivado, etc. No início do casamento, que é aquele período de lua de mel. É só através da vida e do testemunho prático de Deus agindo através da sua vida. Em outras palavras, você tem que ter uma vida de relacionamento com Deus real. É isso que vai fazer a diferença e vai ser determinante para você alcançar o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa. Então veja, quando a gente está falando, retomando aqui, de casamentos mistos, o seu primeiro campo missionário é o seu cônjuge e você só vai ganhá-lo se você viver o evangelho na prática, na vida, no dia a dia. E esse homem ou essa mulher ver Deus agindo na sua vida, ver o seu relacionamento real com Deus. Então isso se volta para você, para a sua vida espiritual, para que você realmente tenha condições, alcance para atingir essa pessoa decisivamente. Então, a primeira observação aqui sobre casamento misto. Agora vamos para o caso de casamentos, todos os casamentos, né? Não mistos necessariamente. Agora casamentos, pessoas da mesma fé, mas que também vale aqui para os mistos, essa segunda parte. Qual é a missão? Tirando esse casamento misto agora, todos os casamentos, qual é a missão? Fora isso, essa questão de alcançar outra pessoa para Cristo. O que você diria, Priscila? Qual seria a missão de um casamento que não é misto? Especificamente. A missão? Você casou, a partir desse momento, a sua missão é o seu cônjuge, exatamente, é o seu cônjuge. Mas que missão seria essa exatamente agora? É isso que eu quero falar. Agora é... Se um casamento é misto, como eu disse, a primeira missão é você tem que alcançar essa pessoa. Agora os dois já têm a mesma fé. Você tem que evangelizar, você tem que consegui-lo para Cristo. É a tua primeira missão, não é a única, mas é a primeira missão se você está num casamento misto. Porque se você não conseguir isso, é muito difícil você cumprir qualquer outra missão. Tá? Agora, se não é um casamento misto, vamos supor, duas pessoas que partiram já da mesma fé, qual seria a missão? Crescer juntos? Crescer juntos, ok. Algo mais que te ocorre? Qual seria a missão de um cônjuge em relação ao outro? A missão é ajudar um ao outro. Ajudar um ao outro, tá. Mas exatamente como? Mais dificuldades, dividir sonhos, ter mesmos objetivos. Certo. Vamos pegar aqui essa parte e desenvolver. Você vê que às vezes fica um pouco vago o que pode ser esse ajudar um ao outro. Amar um ao outro nem se fala, então, é mais vago ainda. Então, por isso que eu estou evitando esses termos. Qual é o papel no casamento? Amar um ao outro. Aí não significa nada, não diz nada para as pessoas, tá? Porque são palavras abstratas. Aí colocamos ajudar um ao outro, já melhorou. Já conseguimos visualizar melhor o que seria ajudar um ao outro. Mas mesmo assim ainda fica vago. Ajudar como? Esse é o ponto. Então, vamos desenvolver aqui. Primeira coisa, a gente falou que amor não envolve só sentimento.
certo? Ajudar. A palavra que a gente usou para amar a si mesmo é cuidar de si mesmo. Então vamos usar essa mesma palavra para a gente entender e visualizar melhor. Num casamento, a sua missão depois que você casa é cuidar do outro. Como que a gente cuida um do outro no casamento? E esse é um ponto importante. Como que a gente cuida um do outro no casamento? Aqui a gente poderia desenvolver bastante esse tema, que é rico, mas eu vou tentar aqui me resumir ao essencial do essencial, tá? Claro que o casamento, falar de casamento aqui é um tema muito amplo, né? A gente poderia fazer um curso inteiro só sobre casamento. Então não é bem o nosso objetivo aqui. Então vamos nos resumir ao básico do básico. Mas eu queria começar essa reflexão com vocês, como que a gente cuida um do outro no casamento, com alguns pontos básicos que a Bíblia ensina, especialmente lá no livro de Efésios. Se vocês lembram lá de Efésios, fala lá sobre os deveres da família, filhos, pais, marido, esposa. Eu não vou ler o texto ali, nem expor o texto aqui, que também não é o objetivo, mas só relembrar de alguns pontos. Já fazendo a lição de casa aqui para vocês, que é o que tem escrito lá em Efésios sobre maridos e esposas. Então eu vou lembrar para vocês. Ao marido é dada algumas funções ali, ou papéis. À esposa é dada também outras funções ou papéis. Ao marido, o texto chama o marido, Paulo chama o marido de cabeça. Como Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça. Cabeça a gente sabe que é uma metáfora para líder. O marido é dado a tarefa da liderança da família. Mas também fala que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Quando fala de dar a vida, Paulo está qualificando exatamente o que ele está querendo dizer. Dar a vida significa proteção, proteger. Principalmente nas comunidades primitivas, haviam muitos perigos. Perigos não só da natureza, de animais, etc., mas perigos de outros povos. Perigos dos próprios irmãos de nacionalidade também, que poderiam oferecer perigo para os outros, porque a lei, o império da lei que nós conhecemos hoje, por exemplo, a força de polícia, tudo isso que mantém a estabilidade do Estado, não era muito bem estabelecido naquela época. Então, o marido ele tinha que estar pronto para proteger a sua família, por razões simples e básicas, como, por exemplo, força física. Então, proteção aqui é força física. E todo aquele que se coloca para proteger com a força física, outro que vem também com a força física, está sujeito a morrer. Então, o marido tem que estar sujeito a essa situação de proteger a sua família, e isso coloca a própria vida dele em risco. Ele pode chegar ao ponto de ter que dar a sua vida para proteger. Tá? Mas, pegando o termo mais amplo para a gente aplicar nos dias de hoje, né, que são uma realidade mais distinta, proteção. Proteção. Que a gente pode ainda tornar mais claro para os dias de hoje. Essa proteção significa muito mais provisão. Por razões óbvias também. Porque hoje dificilmente, né, salvo exceções que acontecem às vezes em alguns lugares, né, de ter realmente muita violência, ladrões, etc., que a pessoa tem que proteger com a sua vida, se você está morando em certos lugares, com uma certa organização social, isso não vai ocorrer com tanta frequência. Então o que é proteger a sua família? É prover. É trazer comida para que eles possam se manter vivos, e para isso você se lança no mundo, vai caçar, vai trabalhar, né, e faz a provisão. Então veja, lá em Efésios está falando do papel do homem. Liderança, liderar a família, provisão ou proteção. E além disso, fala também ali sobre lavar a sua família ou a sua esposa, né, pela água do Espírito da palavra, que está falando sobre sacerdócio, cuidar da parte espiritual da sua família.
Tá? Tudo isso está no texto de Efésios, quando fala a respeito dos homens, do papel dos maridos. Agora vamos para a esposa. Vocês também conhecem esse texto. Qual é o papel ou a função que é dado à esposa nesse texto de Efésios? Lembra, Priscila, desse texto ou não? Cuidar dos filhos. Não, isso a gente pode desenvolver também depois, mas não é isso que diz exatamente. Submissa. Exatamente. É o texto que fala da submissão, mas é o que fala que a esposa é uma auxiliadora ou ajudadora do homem. E é comum, muitas vezes, se citar esse texto para falar a respeito desse papel da mulher como auxiliadora, ajudadora, mas é muito raro, por exemplo, as pessoas aprofundarem no que significa efetivamente ser uma auxiliadora ou uma ajudadora. Então essa é a pergunta que eu faria para vocês lá se a gente estivesse presencialmente, mas faço aqui para a Priscila, que está representando vocês. O que é ser uma auxiliadora? Na sua opinião, Priscila, o que seria uma auxiliadora, um auxiliador, tanto faz? Ajudador ou auxiliador? O que seria isso exatamente? Se você fosse pensar nesse papel, nessa função. Como diz a palavra, ela está ali para ajudar, para dar suporte, para organizar, para fazer com que as coisas funcionem no dia a dia. Isso, a Priscila falou uma palavra-chave ali. Uma palavra-chave para a gente conseguir traduzir essa questão do que é ser um auxiliador ou uma auxiliadora. Organizar. Essa é uma palavra-chave. Mas veja, antes de falar sobre esse ponto específico, todo líder, você já reparou? Ele tem um auxiliar? Geralmente tem vários. Ele tem vários. Mas tem um que é o principal, o mais próximo. Secretário. Tá gravando aí, só para... Secretário. Tá certo? Tá. Todo líder tem um auxiliar. Recentemente ficou conhecido um cargo da Presidência da República, né, recentemente, eu digo nos noticiários agora, que a gente ficou sabendo da existência desse cargo, que é o ajudante de ordens da Presidência da República, né? Gostei. Por questões aí que não são muito boas, mas enfim, ajudante de ordens. Veja, até o líder, o chefe maior do nosso Estado brasileiro, ele tem um auxiliar, que é o primeiro auxiliar, é aquele que está mais próximo dele, que se chama ajudante, veja a palavra, ajudador ou auxiliador, ajudante de ordens da Presidência da República. Eu lembro também que, e basicamente o ajudante de ordens é um faz tudo, é alguém que está ali do lado dele, porque o líder precisa de ajuda, simples assim. Ele não tem como fazer tudo o que ele precisa fazer. É muito simples. E ele precisa de no mínimo um auxiliar, alguém que esteja ajudando ele. Mas se possível até 2, 3, 4, 5. Mas de qualquer maneira ele vai ter sempre um que é o principal. No cargo também de embaixador, por exemplo, né, vocês sabem que eu tenho um irmão que seguiu a carreira diplomática, então a gente acompanhou a evolução na carreira dele. E aí quando ele entra na carreira diplomática, por exemplo, ele começa como terceiro secretário. Aí depois ele se torna segundo secretário, aí depois ele se torna primeiro secretário e depois ele se torna embaixador. E o que esses diplomatas fazem, né? Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário? São os auxiliares do embaixador. Basicamente é isso. Todos eles são diplomatas, fizeram um curso para ingressar na carreira de diplomacia. Só que aí tem um diplomata que é o principal, que representa o Brasil no exterior, que se chama embaixador. Só muda o nome ali para destacar o cargo. Todos são diplomatas, mas tem um que é o embaixador e tem os outros que são os auxiliares e que são chamados de
secretários. Então, na verdade, auxiliar, Priscila, nada mais é, como você antecipou, do que um secretário ou uma secretária. Então, o embaixador, ele tem o primeiro secretário, que é a pessoa que organiza tudo. Organiza a agenda dele, organiza os compromissos, está sempre do lado dele, sabe tudo o que está acontecendo. E é interessante até essa palavra secretário ou secretária, que ela vem do latim. Eu não sei se você sabe, Priscila, qual que é o significado dessa palavra secretário do latim. Alguma coisa secreta? Exatamente. Do latim, secretário ou secretarium vem de secreto. Agora, por que secreto, será? Porque deve saber de coisas que os outros não sabem. Tá ali. Porque, né, na verdade, não se sabe exatamente a origem precisa, mas a gente consegue imaginar por que esse secretário vem de secreto. Primeiro, vem de secreto, um local reservado, porque é uma pessoa da confiança total do líder, que geralmente discute com o líder, organiza as coisas do líder a portas fechadas, sem ninguém saber, e como cuida de tudo, Conhece também. até de coisas que vai entrar coisas pessoais da vida. Por isso que o secretário vem de secreto, é aquele que sabe de tudo, que está por dentro de tudo, porque para você organizar realmente a vida de uma pessoa, você tem que saber de tudo. Saber o momento que você vai, tem que buscar os filhos na escola, você tem que saber a rotina da pessoa, você tem que saber, claro, com quem que a pessoa é casado ou não é casado, você tem que saber o que você faz em todos os horários, até para você organizar a agenda. Então, por isso que o secretário é uma pessoa que tem que ser de confiança total. Se não for de confiança total, aí não vai prestar, porque a pessoa vai ficar sabendo de coisas que não poderia ou não deveria. Né? Então, veja que interessante. O líder, ele precisa de um auxiliar ou de um secretário, de uma secretária, porque é aquela pessoa de confiança que vai saber de tudo e que vai estar trabalhando junto com ele o tempo todo. E basicamente, então, entendendo que esse auxiliar, numa linguagem talvez mais atual, é secretário, secretária, qual é o papel de uma secretária ou de um secretário? Que faz exatamente? O que faz? Eu já falei, organiza. Isso, mas agora falando da secretária, a gente falou do auxiliador, agora do secretário. O que um secretário faz? Organiza. Exatamente. Um secretário, na verdade, vai organizar Todos os tudo, departamentos. organizar a vida da pessoa. E isso é curioso até, porque... depois eu falo sobre esse outro detalhe, né? Mas enfim, continuando aqui então. Pelo texto bíblico, então, a conclusão que a gente chega é o seguinte: o homem cuida ou ajuda a sua mulher como, que era a pergunta inicial, como um cuida do outro. Pelo texto bíblico, o homem cuida ou ajuda a família com a proteção ou a provisão. Segundo, cuidando da parte espiritual. Veja bem, ao homem é delegada a parte de provisão e proteção, a parte espiritual e, em terceiro lugar, a liderança. Não necessariamente nessa ordem, mas a liderança, que, veja, também é importante esclarecer o que é a liderança, esclarecer o que é o secretariado, né? A organização, o auxiliador. Agora, o que é a liderança? Que é um outro ponto que muitas vezes as pessoas não compreendem. Liderança é uma função que está relacionada à pessoa dar ordens, manda, o outro obedece. É isso que é liderança. Isso é a má liderança. É a pessoa que não sabe liderar. Eu mando, você obedece. A pessoa que não tem a habilidade nem as qualidades necessárias para a liderança. Aí ela apela para o autoritarismo. Então isso não é liderança. Isso é o exemplo do que não é liderança. É o exemplo de uma pessoa que tem poder, mas não sabe exercer a liderança. Autoritarismo.
Liderança é caracterizado principalmente pelo planejamento. A pessoa que é responsável pelo planejamento estratégico da família, digamos assim, para a gente usar um vocabulário aí empresarial, né? Mas só para a gente entender melhor. O líder é aquele, repetindo, que é responsável pelo planejamento estratégico de uma organização, de uma instituição e pode ser inclusive da própria família. Compreendeu a diferença? Não é o cara que chega com tudo pronto e dá ordens, mas é o cara que tem a responsabilidade, sim, de planejar, de pensar sobre isso e planejar estrategicamente. Por outro lado, agora vamos resumir da mulher. A mulher, o papel dela, pelo menos segundo o texto de Efésios, né, é ajudar o homem secretariando, fazendo esse papel de secretário, e organizando a sua vida. Sabe como é que se chama isso na linguagem empresarial, por exemplo? Só para a gente usar metáforas aqui para ficar mais claro. Isso se chama planejamento executivo. Anota aí, Priscila. Planejamento executivo. Veja que tem a diferença. Não quer dizer que o secretário ele só executa. Ele não só executa, não. O secretário ele não só executa. Você pode pensar assim, ajudante de ordens. Quer dizer, um dá ordem, o outro obedece. Cumpre, executa. Não. A pessoa que está na liderança, ela é responsável pelo planejamento. Qual planejamento? Planejamento da vida. Estratégico. Planejamento estratégico. Anota essa palavra aí, para depois você me lembrar os irmãos. Esse é o papel da secretária. Tá? Planejamento estratégico. Esse é o papel do homem, que é o papel do líder. Qual o papel da mulher, segundo esse texto de Efésios, tá? Só seguindo o texto de Efésios por enquanto. Planejamento o quê? Executivo. Executivo. Percebe a diferença dos dois? Planejamento estratégico, E outro que é executivo. que vem primeiro. Planejamento executivo, de execução, que vem depois. Você veja que para executar não é só executar, tem que ter planejamento também. Então esse é o papel homem, mulher. Divisão de tarefas. E aí a curiosidade, que eu ia falar agora há pouco, que eu deixei para agora, curiosidade, por que vocês acham, ou você acha, Priscila, que a maior parte das secretárias, ou quem exerce essa função de secretariado, é mulher? Por quê? Por que você acha? Porque isso é inegável, tá? Qualquer um que veja o mercado, qualquer um que analise o mercado, você vai ver que a esmagadora maioria das pessoas que exercem esse tipo de cargo é mulher. Por que você acha? Tem que ser alguma razão ou é pura coincidência? Tá na essência da mulher? A resposta é bem simples. Porque o homem, em planejamento executivo, ou seja, organização das coisas e execução dessa organização, na maioria das vezes, via de regra, né, é uma negação. É só você ver a maioria dos homens, claro que sempre tem exceção à regra, mas a maioria dos homens, saia a esposa de casa, os filhos, todo mundo deixa ele sozinho por 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer? Se você voltar e ele estiver vivo, em primeiro lugar, mas se ele estiver vivo, você vai ver como vai estar a vida dele. Totalmente organizado. Porque o homem, naturalmente, ele tem aptidões naturais, mas a questão da organização, dos detalhes, que é a execução das pequenas coisas, ele é terrível. Via de regra, tá? É terrível. E isso eu acredito que tem a ver com o próprio fato dos homens, eles não enxergarem muito bem detalhes. Já percebeu isso? Que o homem ele não tem uma capacidade elaborada de perceber detalhes das coisas. Ele tem uma boa visão geral de tudo. Agora, de detalhes, ele não consegue enxergar simplesmente. Agora, presta atenção na mulher.
a mulher, ela consegue, tem uma capacidade de perceber detalhes. Só que às vezes, exatamente por essa capacidade dela de perceber detalhes, ela foca demais nos detalhes. E perde o quê? A amplitude. Então veja que nós fomos, homens e mulheres, fomos dotados pela natureza com capacidades diferentes. E isso leva à facilidade de executar funções diferentes. Então, não é sem razão, na minha opinião, que você tem tantas mulheres em cargos de secretárias no mercado, porque isso tem a ver, e eu falo principalmente no mercado, não no serviço público, tá? Porque serviço público é outra história, mas no mercado, porque o mercado ele busca pessoas que façam bem o serviço. Então, simplesmente o que eles fazem com os homens? Tiram fora dessa função. Porque eles querem pessoas que fazem bem. E aí as mulheres acabam ocupando esses cargos. Então, e não é sem razão também que você tem tanto problema no mundo empresarial com líderes que acabam tendo relacionamentos amorosos com secretárias. Percebe por quê? Porque a secretária, como diz a palavra, é o quê? É a pessoa que está sempre no secreto e sabendo de todos os detalhes da vida, e por isso tem que ser uma pessoa escolhida a dedo. Por isso que eu falo para a Priscila, você tem que ser a minha secretária, né, usando o termo mais atual, porque se for uma outra pessoa secretária, é problema. Porque a secretária acaba participando muito mais da sua vida do que, muitas vezes nesses ambientes executivos, do que a própria esposa. E aí gera os problemas também relacionados a isso. Tem que ser a pessoa que está mais próxima de você e que você quer que esteja mais próximo de você. Mas aí, tudo bem, vamos voltar aqui ao nosso ponto. Mas aí você pode dizer assim também, né? Mas o Ricardo, entendi que o homem tem esse papel do planejamento estratégico, né, que é da liderança, e a mulher do planejamento executivo, porque também ela tem essas já habilidades naturais. Mas e se o meu homem não assume ou não faz a parte dele, que é o planejamento estratégico? Porque quem faz lá em casa o planejamento estratégico sou eu. Né? Muitas mulheres vão dizer isso. O que acontece? Né? E aí você vai ter problemas. E eu vou dizer para você uma hipótese aqui, por que isso acontece com tanta frequência. E eu vou arriscar dizer, que a culpa é das mulheres. Mas não só das esposas. A culpa é das mães. Das mães. Porque se o papel do homem é esse, a liderança, é o planejamento estratégico, é a responsabilidade, é a provisão, como que as crianças do sexo masculino devem ser educadas? Devem ser educadas para exercer a sua função. Só que como elas são educadas na prática muitas vezes? Como o filhinho da mamãe, que a mãe resolve tudo, que a mãe faz tudo por ele, que a mãe entrega tudo na mão. E aí a própria mãe está impedindo a criança, ou no caso o menino, de desenvolver as habilidades naturais que ele já tem e já veio equipado. Mas ela está impedindo ele de desenvolver. E está semeando o problema lá na frente quando ele se casar. Porque aí ele vai continuar procurando alguém para resolver os problemas, para pensar por ele. Não, isso é minha esposa que faz. É ela que pensa na estratégia da vida, as decisões e assume essa responsabilidade. Então veja que muitas vezes, não sempre, claro, não estou generalizando, mas muitas vezes esse é um problema que já vem de gerações. O que acontece? A mãe assume, resolve tudo para o filhinho.
Não deixa o filho desenvolver essas habilidades. Faz tudo para ele e pensa por ele, pior ainda. E aí quando cresce, ele não assume o seu papel na outra família. O que acontece? A esposa tem que assumir. E o que vai acontecer com a outra geração? Como é que o menino, filho desse casal, vai aprender o quê? Vai aprender que também o papai não assume responsabilidade, vai passar para outra geração, E aí você tem o problema que nós enfrentamos hoje, de muitos homens que, mesmo sendo equipados pela natureza, por Deus, com essas habilidades, não as desenvolvem. E aí o que acontece? A esposa assume o papel do planejamento estratégico, só que o homem vai fazer o executivo? Não. Ela assume 2 papéis. Ele não vai fazer, porque o primeiro ele poderia fazer se ele tivesse sido preparado para isso. Não faz. Só que o segundo ele não sabe mesmo fazer. E se ele fizer vai ser um desastre. Na maioria dos casos. Vai ser um desastre absoluto. Né? Imagine, vai deixar a casa, a organização dos detalhes na mão do marido. Aí o que a mulher faz? Ela assume o planejamento executivo e assume o planejamento estratégico. Se sobrecarrega. Isso quando não tem, ainda como eu ouvi essa semana, né, falando de um certo homem lá, falou: esse homem é um encostado. Né? Isso quando ainda a mulher não assume a provisão. Aí você não tem agora um dividindo a carga com o outro. Você tem o quê? Um que leva tudo sozinho. Um que leva tudo sozinho. Que se chama exploração, não cooperação. Então veja, temos vários problemas aí. Primeiro, a gente vê que como a Bíblia, ela realmente, né, o Novo Testamento, as instruções de Paulo, elas são precisas e interessantes. Para aqueles que não gostam de considerar, acham esses textos bíblicos aí, por exemplo, fala da submissão da mulher, não sei o que, não sabem entender, na verdade, né, a Bíblia. E aí ficam reclamando. Veja como faz sentido realmente as orientações aqui do texto bíblico. Essas divisões de tarefas. Porque isso tudo tem a ver com o que Paulo estava falando antes. Sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, carreguem as cargas uns dos outros. E aí ele começa a falar em cada caso, por exemplo, marido e esposa, como que se divide as cargas, dividindo as funções. Não é questão de um ser melhor do que o outro, um ser inferior, outro ser superior, não tem nada a ver com isso, tem a ver com funções. Se um assume o planejamento estratégico, alguém tem que assumir o executivo. Se o outro assume o executivo, o outro tem que assumir o estratégico. Liderança e auxiliar. Não tem como os dois serem a mesma coisa. Tem que assumir papéis diferentes. Para quê? Para facilitar a vida dos dois. Você acha que planejamento estratégico é fácil? Você tem que ficar pensando como fazer, o que vai acontecer, que decisão tomar, como organizar isso e tal. É trabalhoso, é penoso, é desgastante fazer isso. Da mesma forma que é desgastante a pessoa, depois de fazer o planejamento estratégico, ter que pensar em toda a forma, o planejamento, executar aquilo, é desgastante. Tudo isso existe para quê? Para a gente dividir as cargas. Um ajudar o outro. Um cuidar do outro. E um caminho interessante para isso é simplesmente seguindo o texto bíblico. O problema que a gente vê é assumir o papel da parte espiritual. Quem é a responsabilidade, Priscila, que está no texto bíblico? O marido, presta atenção, maridos. De quem, vou repetir, é a responsabilidade da parte espiritual da família. Do marido. Só que, na maioria das vezes, quem é que está correndo atrás disso? A esposa. E aí, tem o marido que está pensando na missão, fazendo um monte de outras coisas, mas não está fazendo o que tem que ser feito em casa. Que é a primeira missão, cuidar de si mesmo. A segunda missão é
família. Então a parte espiritual é do marido. E quando eu falo a parte espiritual, quer dizer o planejamento espiritual. Não quer dizer que ele vai fazer tudo sozinho, mas ele está responsável pelo planejamento estratégico, inclusive espiritual. Quem é que pode ficar responsável pelo planejamento executivo espiritual também? A mãe. Aí que vem a parte de, não, lá em casa é a minha esposa que cuida dessa parte dos meus filhos. Ela pode cuidar até do planejamento executivo. O que a gente vai fazer na prática em relação à vida espiritual dos nossos filhos? Beleza, vamos fazer isso, 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 eu vou dividir aqui. Mas quem é que pensou no planejamento estratégico? Porque ele está na liderança. Então aí nós começamos a ver um monte de problemas de famílias, de casamentos, melhor dizendo, que a gente nem chegou nos filhos ainda, só antecipando um pouquinho algumas coisas, mas não chegamos nos filhos, de casamentos disfuncionais. Porque tem uma parte que não está assumindo as suas responsabilidades, as suas cargas. Então hoje, eu não sei quanto tempo deu ali, Priscila, já consegue ver mais ou menos? 56. Então já extrapolamos o nosso tempo, vamos parar por aqui, tá? Mas só reforçando, então, primeiro nível da nossa missão qual é? Si mesmo. Cuidar de si mesmo. Segundo nível da nossa missão? Cuidar da família e... Cuidar da família, e no caso aqui, especificamente de hoje que a gente está falando, é cuidar um do outro no casamento, cuidar do cônjuge. Cada um assumir a sua carga, a sua responsabilidade na família ou no casamento. Então, a sua missão está aí, cara. Está aí, mulher. Assumir o seu papel nessa sociedade, nessa união que é o casamento. E aí no próximo domingo, já presencialmente, a gente vai seguir falando ainda do segundo nível, né, que é a missão na família, mas agora numa família com filhos. Como é que a gente articula isso numa questão de uma família com filhos, a sua missão. Mas lembra disso, sua missão, cuidar de si mesmo, cuidar da sua família. Como você cuida da sua família, primeiro assuma a sua função, que já está definida. Mas a minha mãe, né, foi uma mamãe mesmo, ela fazia tudo por mim, agora não sei. Corre atrás do prejuízo, cara. Corre atrás do prejuízo. Vai aprender a fazer. Sabe como é que você aprende? Da melhor maneira que você aprende? Fazendo. Você não precisa nem fazer um curso para isso, porque já está dentro de você isso. Já está dentro de você. É só você assumir e começar a fazer. Você começa a desenvolver. Pronto. Mas você tem que assumir. E a mulher, por outro lado, que pode acontecer também, quer usurpar a posição do homem, o lugar do homem, também acontece. Não é nem o caso que o homem não faz, mas ela vai e atropela. Aí você está construindo uma família disfuncional. Entendeu? Vai criar isso e vai ser reproduzido nos seus filhos. Você ainda, além disso, você prejudica outras gerações fazendo isso. Que são as gerações dos seus filhos, dos seus netos. Quer mais? Então, um dos papéis principais dessa missão é construir uma família funcional, onde cada um tem o seu papel e exerce o seu papel. Então é isso, continuamos no próximo domingo. Grande abraço aí para vocês. Até a próxima.